Hoje eu posso garantir que eu tenho um certo nível de fluência no inglês. Se eu precisar ir para outro país, eu consigo me comunicar com quem fala o idioma. Qualquer conteúdo da internet eu entendo normalmente. Mas, com certeza, não foi porque eu usei o Duolingo. Na verdade, foi um conjunto de muitas coisas. E que você também pode fazer, para até mesmo conseguir um nível superior ao meu. E você não precisa ser nenhum gênio para aprender um idioma. Você precisa apenas ter consistência e seguir alguns passos que eu usei para que eu chegasse no nível de fluência que eu tenho hoje. Eu sei que você já deve ter testado diversos aplicativos de celular como o Duolingo. Você deve ter assistido dezenas de vídeos falando como aprender inglês ou qualquer outra língua, mas mesmo assim, você não conseguiu. E não fique triste ou desanimado. Isso acontece com todo mundo, e aconteceu comigo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu não me sentia capaz, que era impossível aprender outro idioma, pois eu não nasci com um dom especial ou algo parecido. Eu não confiava em mim mesmo. Mas mesmo assim, eu não desisti de estudar. Eu ouvia muita gente falando que o Duolingo era útil, mas será mesmo? Eu comecei a usar ele. Fiquei consistente por um bom tempo. E se você já usou ele por algum tempo também, você deve ter sentido o mesmo que eu senti. Eu me sentia como se não estivesse progredindo muito. Eu mesmo achava que eu gastava muito tempo passando pelas lições e que eu aprenderia muito mais, analisando o que foi dito em alguma série. E aí eu parei pra pensar: será que existe alguma outra maneira de estudar que não seja usando aplicativos ou estudando com algum curso? Eu passei horas e assisti dezenas de vídeos ensinando como aprender. E pra te ajudar, eu só irei falar algumas coisas sobre o Duolingo, para não ser totalmente um clickbait por você ter clicado aqui nesse vídeo, já que você achou que eu ia falar dele, né? Então vamos lá. Uma pergunta sincera: você gosta do Duolingo? Sim? Ótimo, continue usando ele. Não tem o menor problema nisso. Se você gosta e se diverte aprendendo com ele, é uma ótima ferramenta com certeza. Mas não fique preso somente nele. Ele vai te ajudar muito, mas fazer apenas ele não vai te deixar fluente. Se você continuar usando ele e fazer o que eu vou te passar aqui, você vai evoluir muito. Agora, se você não gosta dele, desinstala do celular e segue as dicas que eu vou te passar aqui. Antes de começar a estudar, acho que esse é um bom primeiro passo. É entender sua rotina. Pois eu sei que você está motivado e quer estudar 10 horas todos os dias. Mas não adianta nada tentar estudar por todo esse tempo, por um dia ou dois e depois desistir. Identifique tudo o que você faz na sua rotina. Desde o que é essencial, como ir para a escola ou para o trabalho, ou até mesmo ficar assistindo Netflix. Anote exatamente tudo o que você faz no dia e comece a pensar quais dessas coisas de fato você precisa fazer, o que realmente é importante. E isso vai de você. Talvez pra mim é muito importante assistir um filme no final de semana pra descansar, mas pra você pode ser só uma perda de tempo, se você não for assistir um filme na língua que você quer aprender. E depois disso, pense em quanto tempo você quer se dedicar aos estudos. Mas vá com calma. É melhor falar que você vai estudar por 30 minutos todos os dias do que falar que vai estudar por 4 e estudar os mesmos 30 minutos. Se quiser uma ajuda pra formar um hábito, principalmente o de estudar, tá aparecendo aí no card um vídeo que eu falo sobre isso. Pense que na sua rotina, não é só a rotina que tem que se encaixar o idioma, mas o idioma que tem que se encaixar na sua rotina. Foque em fazer um pouco todos os dias, ao invés de muito em um dia só. Eu lembro que no começo eu sentia dificuldade, eu confesso. Eu não sabia muito o que fazer e eu tava muito perdido. Até que eu descobri um conceito que mudou muito minha forma de estudar. Eu quero que você imagine um bebê. Como ele aprendeu a falar? Ele começou a ouvir as pessoas e as coisas à sua volta. A mãe, o pai, os parentes, a televisão, o celular. Isso é chamado de input. E só depois disso ele vai começar a dizer as primeiras palavras. E isso é chamado de output. E aí, ele pegou tudo que ele já sabia e apenas organizou de uma forma que ele ouviu várias e várias vezes. E para você aprender, você precisa fazer o mesmo. Escutar e ler o máximo que você conseguir. Pode ser qualquer coisa. Músicas, podcasts, séries, filmes, vídeos no YouTube, livros. Pesquisar coisas nessa língua. Tudo que você puder ouvir e ler. E tem que ser coisas que você gosta. Não precisa ser nada simplificado. Se você apenas se acostumar com sons e a ordem das palavras, você já vai estar aprendendo. Existem dois tipos de input, o passivo e o ativo. No passivo você vai ouvir, e principalmente nos momentos onde você não precisa prestar muita atenção no que você está ouvindo. Enquanto lava a louça, arruma a casa, no caminho da escola ou do trabalho. Você não precisa focar em cada palavra que está sendo dita, apenas escute. Pode ser com áudio que você já estudou antes, como pode ser algo que você não entende de absolutamente nada. Crie esse hábito, eu garanto que ele vale a pena. E o ativo é o estudo em si. Você pode escolher um texto com áudio, com transcrição, um episódio de uma série, qualquer coisa que você vai prestar atenção e fazer anotações, e repetir diversas vezes. Você também pode variar os estímulos. Uma hora você ouve e lê o texto, outra hora você só ouve, outra hora só lê, e assim vai. Nos primeiros 6 meses, eu foquei apenas em ouvir e ler o máximo que eu conseguia. É sério, eu não abri a boca pra pronunciar ou falar nada. Se você quiser fazer o mesmo, isso vai de você. Só sei que isso funcionou comigo. Enquanto eu estudava,
eu senti um pouco de dificuldade de memorizar tudo que eu tava estudando. Já que eu lia e eu ouvia bastante palavra nova, era complicado ficar anotando toda hora. E dando uma pesquisada no que eu poderia fazer para me ajudar, eu descobri o Anki, que é um programa de flashcard baseado na repetição espaçada. Funciona assim: em um lado do cartão, você coloca o que quer aprender, e do outro, o que significa, ou a resposta. Depois, o próprio programa vai calcular em quanto tempo você vai revisar aquele card novo. Daqui um dia, 2 dias, uma semana ou um mês. E se você errar, ele reinicia novamente. Eu vou deixar um vídeo na descrição ensinando como funciona. Eu recomendo não abusar muito e colocar muitos cards em um dia só, porque primeiro, é cansativo, e quando você for revisar, vai ter muita coisa de uma vez só. Uns 6 a 10 cards por dia já tá ótimo. E sempre coloque frases e não palavras isoladas. Eu tenho alguns motivos para te recomendar isso. O primeiro é que pelo contexto você consegue deduzir o que a palavra significa. E o segundo é que você reforça as palavras da frase que você provavelmente já sabe, e ainda consegue entender toda a estrutura do idioma. E não se preocupe se você só conseguir adicionar um card ou 3 no máximo, mas faça todos os dias. Não importa quantos cards você vai fazer, apenas foque em fazer um pouco todos os dias. E não fale 2 dias seguidos para manter o hábito. Eu continuei fazendo isso por um bom tempo, fazendo input e revisando as frases do Anki, e naquela época eu já vi uma melhora absurda na minha compreensão. E o mais legal é que quando eu menos percebi, eu já estava falando inglês. Quando eu de fato tive que testar o idioma, foi quando alguém veio até mim e falou em inglês. Eu entendi completamente tudo que ele tinha falado, e eu consegui me comunicar. Mesmo que eu nunca tivesse praticado nada de fala ou comunicação, aos poucos você vai ver que fica natural. E se você quiser ficar realmente bom, aqui vai algumas dicas para melhorar a sua fala. Primeiro, escreva, e de preferência um diário. E não precisa ser um meu querido diário, mas detalhe como foi seu dia o máximo que conseguir. E sempre que não souber como falar alguma coisa, pesquise. Fazendo isso todos os dias, você vai conseguir organizar suas ideias e se comunicar melhor. Agora partindo para a fala, continue escutando o máximo que conseguir. Por mais estranho que pareça, ouvir é a melhor forma de falar. Quanto mais você escuta o idioma, mais fica natural a pronúncia, e você acaba melhorando no processo. Se você quiser também, você pode se gravar, mesmo que sua pronúncia não esteja boa no começo. Pratique sempre que possível e escute o que você gravou. Perceba quando você pronunciou errado e se você formulou a frase de uma forma errada. Ter esse feedback com certeza vai te ajudar muito. Eu sei que o Duolingo é um bom aplicativo. Eu mesmo usei ele por muito tempo, mas comigo não funcionou. E não tem problema. Se não fosse por isso, talvez eu não tivesse aprendido tudo que eu aprendi. E se você seguir o que eu te disse aqui, com certeza você vai evoluir também. E por favor, não faça igual aos outros vídeos que você já assistiu, que você gostou do conteúdo, mas logo passou pro próximo. Se você entrar em ação, com certeza você vai aprender. Pois eu sigo uma filosofia: é melhor fazer o pior método do mundo com constância do que esperar o próximo método milagroso, que vai te prometer aprender em apenas 30 dias. Comece, e você vai conseguir. Espero que tenha gostado e deixe um comentário dizendo o que você achou. Até mais.